esperar o professor chegar aí. Esse vídeo está sendo gravado, vai ser publicado depois no nosso Instagram, nosso canal do Instagram, do YouTube. O professor já chegou. Entender aqui, vamos aguardar o professor Benjamin Mendes aparecer aqui para a gente retomar o seu papo. A paradinha, a parada técnica para o pipi. Chama-se Pipi Stop. O nome dele, Pipi Stop. O Pipi Stop. Pipi Stop. Isso, é Pipi Stop. Eu queria começar esse segundo turno nosso aqui em cima da reflexão daquilo que tudo você falou no primeiro período. Vamos dizer assim. Isso me deixou... Eu sou uma pessoa inquieta e isso me deixou mais inquieto ainda. Eu estava até falando há pouco tempo que com tudo isso que você colocou, eu tinha total ignorância dessa informação, porque eu não sou produtor, até porque eu não tinha obrigação alguma de saber isso. Né? Por não produzir, achei um fato extremamente relevante. É uma pena não termos mais produtores aqui na nossa live para que pudesse estar ouvindo e internalizando essas informações, porque são informações de extrema relevância. E o que eu capturei, assim, a grosso modo, tentar ser o mais sintético possível, é que, e do modo Raimundo de falar, esse negócio da gente produzir, da gente, que eu falo, os produtores que estão ali, produzir gin brasileiro, vodka brasileira, tem alguns que estão produzindo soju e outras bebidas destiladas estrangeiras. Nós deveríamos nos focar em produzir algo que realmente fosse nosso, brasileiro, né, que tivesse as características brasileiras, o DNA brasileiro, e entrar no mercado internacional com um produto diferente. Né? Vai ser fácil ou não vai ser fácil? É outro departamento. O que eu estou falando é a criação de um produto, né, que é possível ser feito com a base daquilo que a gente já tem. E ninguém tá, pelo que eu entendi, você não está criando nada de, vamos colocar entre aspas, novo, porque nós estamos utilizando uma mesma base, uma mesma semeadura, uma mesma semente, que nós estamos usando a cana-de-açúcar como base, a cadeia da cana-de-açúcar, e que isso vai se multiplicar em uma série de outros produtos que vão sair do mesmo tacho, que vão sair do mesmo lugar. Né? Então, eu acho que assim, isso que está acontecendo, essa sua fala, eu acho, como a gente descobriu como gravar, eu não vou perder essa zorra em 24 horas. Após hoje, eu, Raimundo, estou vivendo um novo momento de conhecimento, principalmente, porque a gente erra pelo desconhecimento. Então, hoje eu sei que é possível ser feito. Vou centrar à frente em cima de todas as suas palavras, porque você está dizendo que é possível fazer, e eu confio em você, sei que isso é possível, e a gente tentar fazer aqui na Bahia, que entre os nossos, uma força-tarefa que a gente possa produzir algo realmente relevante. Porque você produzir gin não é relevante. Você produzir vodka não é relevante. Dá uma parte aí, Ramon. Dá uma parte nisso aí. Eu sou vinculado, ligado ao Instituto Politécnico da Bahia. Por convite, etc., eles me convidaram para ficar como que um coordenador da área de engenharia de alimentos no Instituto Politécnico da Bahia. E me convidaram para fazer exatamente uma live. Aí vai ser bem tecnológica e o termo é a engenharia de alimentos
e a interconexão de cadeias produtivas alimentares na pós-Covid-19, tomando o alambique como eixo temático. Então, eu vou aprofundar muito ainda esse assunto. E nós estamos também tratando desse assunto num grupo que se chama Sertão Forte. É um grupo que anda discutindo a possibilidade justamente do desenvolvimento do sertão. É o Antônio Araújo, ex-prefeito de Orolândia, que tem trabalhado muito nisso, uma pessoa veterinário, uma pessoa muito interessante, e que eu falei com ele, que inclusive eu falaria na live o nome dele e sobre o projeto, porque, meu amigo, isso é algo fantástico em termos de Bahia. A gente aprender a conviver com a seca, aprender essa ideia de assim, vamos combater a seca. Meu amigo, você não combate a natureza, você aprende a conviver com ela. Porque o nosso produtor do sertão, do semiárido, precisa é aprender a conviver com as condições adversas de falta d'água. Falta d'água essa que, na verdade, diga-se logo de passagem, não é a falta d'água do Saara, não é a falta d'água do deserto do Atacama, não é a falta d'água do Estado de Israel. É falta de capacidade, de competência, de hábito e de postura de reservação de água. Meu irmão, numa região onde chove 800 milímetros por ano, no mínimo, você não pode se queixar de falta d'água. Você pode se queixar de falta de capacidade, de competência, de conhecimento de reservação de água, mas não de falta de água. Pode falar de má distribuição pluviométrica, má distribuição das precipitações pluviométricas, ou seja, uma má distribuição da chuva, mas você não pode falar de falta d'água. Então, o que a gente às vezes falta é vontade, é capital, é orientação técnica. É isso, Raimundo, que nós estamos fazendo aqui, é o cidadão sair da academia e dizer o seguinte, olha, pessoal, existe sim conhecimento e tecnologia disponível para nós fazermos o Brasil um dos países mais ricos do mundo. Quando rico, pelo menos, em felicidade, rico em alegria, rico na capacidade de ajudar quem precisa, rico na capacidade de produzir alimento para o mundo. A gente tem essa capacidade. E o alambique, hoje, é a alma. O alambique é difundido. O alambique é a indústria mais difundida na Bahia. Se você perguntar qual é o tipo de indústria mais difundida, é o alambique. Mais de 7 mil. Legalizados, 39. 6.970 na ilegalidade. Mas falta de quê? De vontade, de coordenação, de apoio, de conhecimento. Primeiro, acabar com esse preconceito contra a cachaça. Associar sempre, porque parece-me que há alguns ranços colonialistas que a gente herdou a respeito de alimentos, de comidas, de pessoas, de cor, de raça, de religião. E esses ranços precisam ser banidos da nossa cultura, do nosso dia a dia, sabe? Nós temos que viver e nos enxergarmos como seres humanos, todos da mesma espécie, todos filhos do mesmo Deus, todos descendentes do mesmo primata, você está entendendo? E acabar com essas babaquices, desses ranços, desses preconceitos que não ajudam em nada. E há muito de preconceito em relação à cachaça, em relação à cana-de-açúcar, há muito de associação de negritude, de escravidão, de coisa sem valor associada à cachaça e à cana-de-açúcar. Isso precisa acabar. Isso tudo é preconceito babaca. Você está entendendo? Eu concordo. E semana passada, essa semana ainda, eu tive uma live com um historiador,
professor Jairo, e a gente estava falando sobre exatamente esse tipo de preconceito. E, assim, historicamente, a gente, apesar, vou repetir, mas isso é bacana de estar bem intrínseco na gente. Apesar de nós sermos um país cartorário, né, herdado dos nossos colonizadores, os portugueses, nós temos muito pouco, né, até muito pouco é complicado, nós temos pouca informação escrita de tudo, desde a nossa descoberta, né? E aí toda a nossa história ela se perdeu no tempo em uma série de coisas que nós não temos escritos. Uma coisa ou outra que é pensada, que foi encontrada fragmentos de informação. E a cachaça é uma dessas histórias que foram fragmentadas ao longo do tempo. E se a gente falar em tempo, são 500 e poucos anos, que é absolutamente nada em comparação aos produtos de destilados e não destilados, isso eu vou falar de bebida, né, do velho mundo. Né? Nós temos aí cerveja que é o CNPJ dos caras de 1.200. Nós somos descobertos em 1.500. Em 1.200 já existia essa danada dessa cerveja. Então, nós fomos privados de conhecer essa nossa verdadeira história. Aí vem a questão. Desde lá, desde a colônia do Brasil, o Brasil Império, não será que foram esses caras, esses portugueses, esses interessados na venda do vinho, da bagaceira ou da bebida que eles tratavam à época, que começaram a se sobrepor à cachaça, colocando ela como um produto menor, porque a cachaça fez frente a eles na época, até como moeda de troca de escravos. Então, será que a gente não vem daí essa negação ao nosso produto, né? Fala assim, olha, cachaça não é boa, cachaça é uma bebida dos menos favorecidos, é bebida de negro, bebida de pobre. E aí essa coisa ficou preso no nosso DNA, na nossa estrutura molecular. Porque de lá para cá não teve outra conversa. Porque toda vez que a cachaça ia, dava uma acendida. Aí vieram na época do baronato do café, que os caras falaram assim, não, cachaça não. Vinho. Aí joga. Então a cachaça sempre ela dá uma erguida na bola dela e vem alguém e dá uma lambada e fala assim, não, isso não é bom. Então, e o brasileiro está indo muito nessa de manada. Nós estamos indo nessa de manada. Fala assim, ó, agora, e o que mais a gente tem ouvido ultimamente, que é do mundo da cachaça, é que agora é a vez do rum. Porra, peraí, por que a vez do rum? Por que não a vez da cachaça? Por que a gente... Nós temos o melhor produto do mundo. Será que a gente não consegue... Será que o nosso apito é surdo nesse negócio? Será que ninguém consegue entender? Né? Porque falam do gin, uma das coisas onde que eu queria chegar é o seguinte, daí adiante você vai tocar a bucha. O gin é hoje a bebida da turma. Todo mundo quer saber de gin tônica, gin tônica, gin tônica, gin tônica. Tá moda, virou. Essa zorra dessa bebida, ela foi a causa do primeiro problema de saúde pública mundial na Inglaterra. Foi, é verdade. O maior problema, foi o primeiro problema de saúde pública da história. A Inglaterra entrou num estado de depressão incrível que proibiram a produção e o consumo dessa porcaria. Aí agora ela volta, sabe, cheia de pompa e circunstâncias e fala assim, não, é a bebida. Pô, pera um pouco. Vamos baixar a bolinha um pouquinho também. Vamos olhar para o Sabe o que é isso? Desconhecimento. Você vê. Na verdade, quem tem... Vamos resgatar um pouco e fazer certas conexões importantes. Quem tem a farmacopeia natural que a gente tem, a quantidade de princípios ativos naturais, ou seja, o mundo vegetal, a diversidade vegetal que a gente tem, meu amigo, a gente tem aí pesquisa para fazer durante ainda algumas centenas, quiçá milhares de anos, só para o conhecimento de todos os princípios ativos naturais. Imagine, de óleos essenciais, que podem conferir
os mais diferentes buquês aos nossos produtos. Imagine a quantidade de raízes, de folhas, de entrecasca de plantas, de frutos que a gente tem para produzir uma diversidade fantástica de odores, sabores e, última análise, dos saboromas mais diversificados deste mundo. Então, se pega uma baga de zimbro que não é produzida aqui, que não é originária daqui, que não tem nada a ver com nossa cultura, e se toma isso como algo que nós vamos destilar, botar no sachê e vamos destilar junto com a nossa cachaça para produzirmos um gin. Tudo bem. Como modismo, vá lá. Mas como manifestação cultural, isso não diz nada. Isso não agrega nada de brasilidade a esse produto. Vamos fazer a jabuticabete, por exemplo. Vamos inventar a jabuticabete. Aí, sei lá, tem nome, tem tanta coisa que você pode fazer. Eu tomei hoje eu tomei hoje a jabuticaba como modelo, mas tem cada outra. É o país da jabuticaba. Podem falar o que for, eu adoro jabuticaba, você está entendendo? Gosto da fruta, gosto do vinho, gosto do licor e outra coisa, e é uma delícia e tem realmente uma possibilidade de aromas, de gosto maravilhosa. A diversidade, a análise sensorial do que é produzido da jabuticaba, ela é sempre fantástica, pela gama, pela possibilidade que ela tem. Agora, Raimundo, pense isso em madeiras, em flores, em frutos, em folhas, em essências vegetais, em entrecasco, em óleo. Meu amigo, nós não precisamos dever nada a ninguém. Eu acho que a gente tem que fazer, o Brasil é o país da vez, fazer a brasilidade virar moda no mundo, porque a gente tem condição objetiva de fazer isso. A gente precisa de seriedade, criatividade. Por exemplo, agora eu vejo que depois desse coronavírus tem duas coisas, duas exigências éticas com as quais nós nos deparamos e que se escancarou de vez agora e que a gente não pode mais, enquanto um povo civilizado, conviver com as duas. São a corrupção e a miséria. Há uma exigência ética de que nós, se a escravidão foi uma mácula na nossa história, nós não podemos permitir que a corrupção e a miséria continuem sendo duas máculas no nosso processo civilizatório. É inadmissível. Então, ao lado de produzir esse potencial infinito do alambique e da condição objetiva do universo das bebidas ser o universo da salvação, uma das vias da salvação. E é bom que se diga um detalhe. Todos os setores da economia estão negativos, estão com PIB negativo em relação ao mesmo período do ano passado, em relação ao PIB do trimestre anterior. O do agronegócio, meu irmão, está entre 3,8% e 4,3% maior do que do ano anterior. É o único PIB positivo que nós tivemos no nosso país, é o PIB do setor primário da economia. Considerando não só a extração, mas principalmente o agronegócio. Isso é fantástico. Isso mostra que o caminho do agronegócio... Hein? A gente precisa comer. E o mundo vai precisar continuar comendo. Comer, todo mundo come. Você está entendendo? É uma exigência básica. A engenharia de alimentos tem que cumprir um papel fundamental. Não é à toa que nessa outra live lá do IPB, eu vou falar exatamente sobre esse papel da engenharia de alimentos. Porque a engenharia de alimentos tem que engendrar esta possibilidade disso tudo que eu estou te falando aqui agora,
Estou falando com você, produtor. Estou falando com você, Raimundo. Estou falando com você que não é produtor, mas é consumidor de cachaça. Existe, sim, a possibilidade objetiva do alambique ser um produtor de riqueza, produtor de dinheiro, uma fábrica lícita e legal de dinheiro para o proprietário do alambique, produzindo alimento para o mundo, interconectando cadeias produtivas que produzem proteínas nobres de aves, de peixes e de mamíferos. Então, nós temos obrigação de dar o suporte técnico. Eu estou às ordens de vocês. As universidades, o IPB, todos nós estamos à disposição de vocês. As instituições financeiras têm as condições de poder disponibilizar o capital necessário. E você, prezado assistente, prezado produtor, prezado apreciador de uma boa cachaça, tenha certeza de uma coisa. Hoje, nós não podemos tomar nada, fazer nada que não envolva as parcerias. Parcerias produtivas, minimamente entre setor produtivo, governo, academia, e entenda como academia os produtores do conhecimento, as universidades e as instituições de pesquisa, e o sistema S e o sistema das IFES, os IFES, Institutos Tecnológicos. É essa parceria do conhecimento, mais a parceria do setor financeiro, que pode estar no setor governo, com instituições de fomento e o consumidor. No dia que nós tivermos esta parceria entre esses 4 segmentos da sociedade, setor produtivo, setor governo, academia e consumidor, aí, Raimundão, as coisas ficam mais claras. O bloco do eu sozinho não funciona. As coisas precisam ser pensadas de maneira encadeada, em parcerias que sejam parceria do ganha-ganha. É uma parceria do ganha-ganha geral. E o povo precisa deixar de enxergar Alambique como centro de produção de fubuia e de coisa que não presta. Alambique... Essa é velha, porra. Essa você trouxe de longe. Fubuia, lavajega, é assim que falam. É a fubuia, pocazói, pocaoio, lavajega, fofatoba. São esses todos os nomes que usam para a cachaça de má qualidade. Então, Alambique não precisa ser visto e nem deve ser visto como produtor da infelicidade, do vício, do veneno, do produto que deve envenenar e matar. O Alambique é produção de vida, de alegria, de satisfação, de alimento, de cultura, de riqueza para o setor primário. É assim que o Alambique precisa passar a ser visto e respeitado, e é isso que ele precisa se transformar. Essa é a minha mensagem final que eu quero deixar para vocês. Porque nesse papo a gente continuaria até para o resto da noite, mas é que eu tenho que fazer café, porque eu também sou dono de casa e eu tenho algumas obrigações domésticas, entendeu? Então eu tenho que cuidar dos barrigudinhos aqui de casa, os 3 barrigudinhos. Deixa eu só te fazer uma pergunta, uma indagação final. Fala. Diante disso, um investidor ou um produtor, vamos imaginar, ele vai fazer algumas... Não precisa ser certeiro, não precisa ser exato no que eu vou te perguntar. Quanto de investimento, aproximadamente, um produtor, hoje, vou tentar ser o mais direto possível, um produtor de 30 mil litros de cachaça por safra, que não é um produtor nem muito grande, nem muito pequeno, vamos aqui para a nossa realidade. É um produtor de 50 mil litros, que é lá o seu Alambique. Quanto hoje de investimento ele precisa para fazer algumas adequações, não precisa ser todas, algumas adequações básicas para ele colocar esse alambique dele de mono para plus? Ou seja, para ser aquela
unidade multifuncional. Veja bem, Raimundo, se ele tiver caldeira, se ele já for um alambique dentro do padrão, que eu chamo de um padrão ANPAC, o padrão da Associação Nacional de Produtores de Aguardentes de Qualidade, com caldeira, com alambique de cobre de primeira qualidade, com dornas de aço inox, eu vou lhe dizer um chute educado. Um chute educado. Com 150 mil reais de investimentos novos, na parte de compressor, de formas, de tachos de parede dupla, porque o vapor já está lá, etc. E que são coisas mínimas, e algumas dornas especiais de envelhecimento para infusão, a parte de licores, por exemplo, algumas dornas especiais, também de aço inox, tudo coisa simples, para a produção das cervejas, com 150 mil reais hoje de investimento, financiado. Você veja, a taxa Selic baixou para 3%. É a mais baixa taxa Selic da história econômica do Brasil, pra você ter ideia. E vai baixar mais ainda. Isso significa que o Brasil está começando a entender que os agentes de financiamento têm que utilizar o capital para cumprir uma função econômica. Eu nem digo função social além da econômica, mas eles estão começando a entender que capital tem que cumprir função econômica. E função econômica do capital é ser emprestado a juro baixo para gerar riqueza, meu irmão. Para gerar mais riqueza, para fazer a roda da economia girar. Então, tomar hoje 150 mil reais, ter uma linha de financiamento a um juro civilizado, a uma taxa civilizada, é algo que pode se fazer com o pé nas costas. E aí sim, num programa pós-pandemia, governo, setor econômico, vai ter que desenvolver e implementar linhas especiais de financiamento. O que é que significa isso? Linhas de financiamento a juros civilizados. Para que o cara tome 150, 200, 300, até R$1 milhão. Você está entendendo? Para poder fazer as transformações necessárias à geração de alimento, à geração de renda, a se tornar um empresário com autoestima e com capacidade de dizer: eu produzo alimento para o Brasil e para o mundo. Eu produzo proteína nobre. Eu transformo cana-de-açúcar em riqueza. E eu estou tomando uma cadeia produtiva como exemplo. Uma, a da cana-de-açúcar. Agora, Raimundo, e você, meu prezado ouvinte, se imagine outras cadeias produtivas interligadas, nas quais nós possamos fazer uma interconexão. É claro, Raimundo, que esses valores, eu estou falando ainda meio que chutado, porque eu teria que me sentar, fazer cálculo. Eu faço projeto e eu tenho isso tudo em planilha definida. Mas eu passei um bom tempo sem tomar preço de uma série de coisas, porque eu passei 12 anos e meio afastado do mundo da cachaça. Mais cuidando do mundo da política e menos do mundo da cachaça. Ultimamente, graças a Deus, eu voltei ao mundo da cachaça. Ao mundo da cachaça, que é minha cachaça. E eu vou voltar a fazer projetos, de novo, eu preciso atualizar uma série de projetos, justamente para poder responder. É claro, cada caso é um caso, mas para termos um projeto básico onde eu possa ajudar prefeituras, governo de estado, ministério, etc., nessa nossa proposta de transformação do mundo da cachaça, do mundo da cana-de-açúcar, no mundo de produção de alimentos. Isso é uma primeira resposta. A questão da curiosidade. Esse valor que você não afixou, mas esse valor que você sugeriu, está mais ou menos próximo àquilo que você acha do ideal, é de um aproveitamento macro. Mas se a pessoa fala assim, não, eu não gostaria de produzir melado, eu não quero chegar na cadeia completa.
esses equipamentos eles podem ser fracionados, seccionados, dirigido para Aí, aquilo que meu eu irmão, quero fazer. com 50 mil reais para embalagem e para dornas de aço inox, para você poder fazer licor e tudo, você agrega para fazer cerveja. Olha, entre 5 e 50 mil reais, de 5 mil a 50 mil reais, você pode começar a fazer um upgrade aí no seu alambique, você está entendendo? E outra coisa, quem quiser fazer esse upgrade, for da Bapoinca, for produtor de Minas Gerais, da Bahia, de Goiás, pode contar comigo que para esse upgrade inicial eu faço o projeto de graça. Estou fazendo o projeto de graça. É a minha colaboração ao povo brasileiro, ao setor da cachaça, dando treinamento e esses projetos iniciais. É claro que na hora que tiver a parte de implantação, setup, posta em marcha, boas práticas de produção, toda a parte de protocolos, isso tem um valor, isso é lógico. Eu estou dizendo que remuneração minha, nesse primeiro momento, zero, porque está tudo na base do 0800. Os cursos e o treinamento para produtor registrado, até a gente conseguir cobrir todo o estado da Bahia, de Goiás e de Minas. Em Minas eu já cobri bastante na época do programa Cachaça de Minas, no governo Hélio Garcia, quando a gente começou com esse programa lá. No estado de Goiás, foi no programa Cachaça de Goiás. E aqui na Bahia, nós começamos a desenvolver a época do Paulo Soto, no programa Aproveitamento Integral da Cana-de-Açúcar. E que agora a gente está trabalhando de novo nessas coisas aí. Então, gente, eu quero dizer o seguinte, produtor. Quero dizer a você, Raimundo Freire, grande criador de fantásticos coquetéis de cachaça, que faz um trabalho importantíssimo ensinando as pessoas a beber cachaça, o que é cachaça, a parte da história da cachaça, toda essa parte cultural que é indispensável, e são essas parcerias, Raimundo, entre nós. Eu que sou técnico, que sou um homem da área, que fiz minha graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado em toda essa parte de produzir cachaça, produzir alimentos, não é? De pesquisar e fazer atividades de extensão nesse setor, eu acho que todos são importantes. Além desse segmento, o cidadão precisa entender que todo trabalho é importante. Todo trabalho é fator de progresso. É importante o trabalho do lixeiro, é importante o trabalho do garçom, é importante o trabalho do bartender, é importante o trabalho do cachacier, é importante o trabalho do produtor de equipamento, do cara do transporte, da cachaçaria, do que ensina. Olha, em última análise, a nossa cadeia, todo mundo pode se filiar à Bapoinca. A Bapoinca está aberta, inclusive você, viu? Estou lhe aguardando lá na Bapoinca para você se filiar. Você vai ser pessoa importante. Vamos fazer palestras lá, alguns cursos lá para a gente. Também. E todo esse curso, treinamento é fundamental, Raimundo. A parte de análise sensorial, degustação, a parte de concursos, concursos de marcas, toda a parte em última análise, não só ensinar a fazer, como ensinar a consumir, ensinar a conservar, aplicar a gastronomia da cachaça, em que pratos a cachaça pode ser utilizada. Eu, por exemplo, aqui, preparo, 4 dias atrás, preparei uma língua, meu irmão, língua de boi, com uma cachaça. É uma delícia. Meus meninos adoram. Preparo uma língua que é uma delícia, curtida na cachaça, marinada na cachaça, que é uma delícia. Marinada e cozida, hein? Isso é fundamental. Então tá. Agora, Chio. Valeu aí meu amigo, convite. Obrigado. Eu tenho que agradecer muito você estar aqui comigo. Você é um cara que a gente se vê muito menos do que eu gostaria que nos víssemos. Eu gostaria de colocar um chip na sua cabeça, ligando na minha. Mas sempre que a gente se encontra,
tem boas conversas, bons causos e bons licores. A gente prepara algumas coisas para você beber e, graças a Deus, até agora tem acertado. Exatamente. Então, eu quero agradecer a você. Peraí, eu ainda estou agradecendo. É a minha parte de agradecimento. Agradecer esse tempo que você dispôs para a gente. Deixar registrado mais uma vez que essa live está gravada e nós vamos subir no YouTube, em nossa página. Esse papo ele não pode ser perdido em 24 horas, de jeito nenhum. Farei o máximo esforço para que muito mais pessoas vejam esse papo, entendam essa sua conversa, esse seu comprometimento, que é muito maior do que o envolvimento, né? O comprometimento é muito maior do que o envolvimento. Você está se comprometendo em uma série de coisas, está colocando a sua herança de saber, a sua sapiência em prol do produto cachaça. Raimundo, agradeço muito. Eu acho a cadeia da cachaça, a cadeia da produção da cachaça deve muito agradecer a você essas ideias. Eu aprendi pra cacete hoje. Eu aprendi muito. Minha mente abriu de uma forma assim exponencial. Eu tenho que agradecer bastante. E as pessoas que vão assistir isso aí, eu acho que vai gostar e entre em contato com o professor Benjamin. @Benja, como que é? Benja_AL_Mendes @gmail.com. Esse é o e-mail. benjaalmendes@gmail.com. Esse é o meu e-mail. Agora, aqui na Instagram é Benjal Mendes. Benja_AL Mendes. Benjal Mendes. Um beijo, tá? fique No Instagram. com Deus. Eu vou passar agora para você, mas fique com Deus. Cuide-se. A coisa não está para brincadeira. Essa zorra dessa nuvem aí preta, ela vai passar, lógico que passa. Não sabemos quando, mas não tem outro jeito. Vai passar. Basta a gente ter comedimento, ter calma, serenidade, né? Nos vestirmos de todas as precauções e todos os cuidados possíveis para que ela passe e a gente fique. Não que ela passe e a gente vá antes dela passar. Então vamos nos cuidar, vamos ter paciência, que essa é a história principal. Vamos ter paciência para que isso aconteça de forma normal. Professor, agora fica com você. Mande suas considerações. Um beijinho para o senhor. Obrigado. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a sua gentileza em me convidar para essa live. E quero dizer a você e aos produtores que eu acredito. Eu sou uma pessoa de fé. E isso vai passar, com certeza. A certeza de que a tempestade sempre passa é uma certeza que nos conforta. Temos também o conhecimento de que não sabemos como será o day after, tanto do ponto de vista sanitário, quanto epidemiológico, quanto econômico. Mas tenho também a tranquilidade de saber e sentir que nós vamos ter lucidez, serenidade e conhecimento suficiente para superarmos este momento e para fazermos o Brasil crescer. Falei das duas exigências éticas que nós temos que enfrentar urgentemente. Não podemos mais conviver com a miséria e com a corrupção. Precisamos banir do nosso processo civilizatório essas duas desgraças, essas duas iniquidades que maculam a nossa civilização, o nosso processo civilizatório. E dizer a vocês da minha fé no trabalho, na produtividade, na correção, na decência e na cana-de-açúcar como
fatores de retomada do crescimento, fatores que podem propiciar a superação da crise econômica que nós vamos enfrentar. A todos saúde e paz, respeitem o distanciamento social, ele é imprescindível, o conhecimento não pode se subordinar ao político, o político é que tem que se subordinar ao conhecimento, até o religioso, nas suas relações com o cotidiano, precisa se subordinar ao científico. Continue tendo fé, rezando como se tudo dependesse de Deus e tendo disciplina e força de trabalho, como se tudo dependesse de você. Vamos em frente, que Deus nos acompanhe e a gente vai vencer, se Deus quiser. Obrigado. Amém. Amém. Obrigado, professor. Obrigado a quem está com a gente. Quem vai assistir essa live, eu espero que você tenha gostado, porque eu gostei pra caramba. Eu achei muito bacana. E tem mais por aí. Valeu. Um abraço para todos. Um abraço, professor. Fique com Deus. Obrigado. Uma boa noite.